Então mandou em busca dele e o trouxe. E era ruivo e formoso, de semblante e de boa presença. E disse o Senhor: levanta-te e unge-o, porque este mesmo é. Então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu no meio de seus irmãos, e desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Nosso Pai, nosso amado Deus, a Tua palavra é preciosa, é verdadeira, é maravilhosa, Senhor, e pedimos que o Senhor nos ajude nesta noite a mais um culto, Pai, falarmos do Senhor. Queremos magnificar o Senhor, a Sua palavra e o cumprimento da Tua palavra, Pai. O Senhor é digno de toda honra, de toda glória, pois o Senhor cumpre a Sua palavra, Pai. E estamos aqui esperando no Senhor, pois nada podemos, Pai, nada temos e nada poderemos fazer sem a Tua presença. A Tua presença é primordial aqui nesta noite, Pai, para ungir os lábios que falam e os ouvidos que ouvem, ó Deus. Em nome de Jesus, abençoa-nos um pouco mais nesta noite e aqueles que estão também através da internet. Pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar, irmãos. Vamos falar um pouquinho mais acerca da palavra de Deus, né? Ontem nós falamos sobre o Espírito Santo, ele cai em homens, né? No final do culto, eu queria ter lido este parágrafo para os irmãos, e o tempo é curto e às vezes não dá tempo, né? Mas nós lemos nessa escritura que o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. O Espírito Santo caiu sobre Davi também, né? E hoje nós vamos falar um pouquinho, a honra que Deus dá, ninguém tira, ou o homem não tira, tá certo? E nós vemos aqui Davi sendo honrado pelo Senhor. E este parágrafo que era para me ter lido ontem, é justamente esse parágrafo aqui, ó. Deus em seu povo, 23. Deus não cai sobre as denominações. Deus não cai sobre projetos mecânicos. Deus, o Espírito Santo, cai sobre homens. O homem é o agente de Deus. E a coisa mais difícil que Deus já teve que fazer foi fazer um mortal crer em outro mortal. Você crê nisso? Eles não podiam crer nisso. A coisa mais difícil que é um mortal crer em outro mortal. E a bênção que nós, os mortais, precisa está no outro mortal que Deus usa. Se você não crer no mortal que Deus usa, você não vai receber bênção nenhuma do Deus eterno. Porque para abençoar nossas vidas, o Deus eterno tem que estar no mortal. Um homem comedor de feijão e arroz. As pessoas tropeçam, elas não podem crer num comedor de arroz e feijão. Mas Jesus comia arroz e feijão, pão e peixe. E era o Deus imortal na carne de um mortal. Certo? Então, a coisa mais difícil é fazer com que as pessoas creiam no homem que Deus está usando. E a bênção nossa está no homem que Deus usa com a palavra do dia. O Espírito Santo, meu irmão, que eu e você precisa, está dentro de um vaso mortal, de um homem que Deus usa. Deus escolheu os profetas para falar conosco. Quando ele fumegou ali no Monte Sinai, que o povo ficou com medo dos trovões, das buzinas ali e do fogo, o povo disse: não fale Deus conosco para que nós não morramos. Fale Moisés, fale Deus com Moisés e Moisés fale com nós. Dali em diante, Deus escolheu falar através dos profetas. E ele começou falando com o profeta Moisés, e ele vai terminar falando com o profeta Moisés ali para os judeus. Então, o Espírito Santo nesta noite que nós temos, ou
que se você não tem, você precisa. Você tem que saber que para você obter o Espírito Santo, você tem que ouvir um mortal pregar a palavra do Deus imortal, né? Primeiro Deus fala com um e depois aquilo é repartido para a igreja. Mas sempre você tem que ouvir um mortal, um Pedrão, né? Subir na caixa de sabão e mostrar para nós o verdadeiro nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Um João subir na caixa de sabão e mostrar para nós que a HM faz parte do novo nome de Deus. Sabe por que as pessoas elas não conseguem crer na palavra que está sendo pregada hoje? Porque Deus entregou isto para um mortal. O mortal que Deus usa, ele abre os teus olhos ou ele te cega mais ainda. Deus usa aquele mesmo mortal que pode te dar o batismo do Espírito Santo ao pregar a verdadeira palavra do dia, é o mesmo mortal que as pessoas caçoam e desonram não crendo nele. A honra que nós recebemos de Deus é quando nós honramos e recebemos um profeta na qualidade de profeta, ou um mensageiro na qualidade de mensageiro, né? Porque você tem profeta Paulo e profeta Brana, como nós falamos. Os 5 mensageiros do meio eram homens mensageiros que Deus usou. Eles não tinham ofício de profeta. Mas tem uma coisa, quando Deus fala dos 7 anjos de Apocalipse, ali é mostrado os 7 Espíritos de Deus. Deus não fez diferença. O mesmo Espírito que Paulo tinha, Irineu tinha. O mesmo Espírito que Irineu tinha, Brana tinha. 7 Espíritos, independente se tinha um ofício de um profeta maior ou não. Era o Espírito de Deus, era o homem de Deus, era a palavra de Deus. Então, irmãos, o tamanho da manifestação da palavra de Deus, ela continua valendo do mesmo jeito. Você tem que respeitar quando é um homem com a plenitude de Deus nele, né? Como Jesus e Brana, que tinha a plenitude do Espírito Santo. Mas se tem um homem como Lutero, que tinha uma porção da palavra, rejeitar também é morte. Por menor que seja a obra que Deus usa para o homem fazer, aquele homem representa Deus. Pode ele não representar a plenitude da encarnação de Deus, mas é uma manifestação de Deus. E nós devemos honrar e respeitar aquele homem, porque Deus está ali para fazer uma obra. E cada era Deus fez uma obra diferente, meu irmão. E se nós honrarmos o homem mortal, o comedor de feijão que Deus usa, Deus vai honrar nós também, mortais, comedor de feijão. Então, a bênção está no homem que Deus usa, e se eu rejeito, eu rejeito a Deus. O Senhor Jesus disse isso: aquele que receber o que eu envio, a mim me recebe. Esta é a obra de Deus. Queremos fazer a obra de Deus. A obra de Deus é essa: receber aquele que eu envio. A obra de Deus não é ir lá nos campos da África pregar o Evangelho e fazer grandes campanhas e grandes encontros. Não, a obra de Deus é receber aquele homem que Deus unge e envia. Seja ele um profeta, seja ele um pastor, como foram Irineu, Martim. Nós não temos relatos de que eles eram profetas, eram pastores, né? Então, irmãos, cada mensageiro tem sua honra, merece o seu devido respeito. Nada mais, nada menos. Se você e eu dermos a um mensageiro uma honra que ele não tem, nós estamos acrescentando a palavra de Deus. Se nós tirarmos uma honra que Deus deu ao mensageiro e não crermos naquilo, estamos tirando da palavra de Deus. Estamos sujeitos ao juízo de Deus. Por isso, existe uma obra que aquele homem faz, e é esta obra que nós devemos honrar. Nem mais, nem menos. Porque se você desonra e não crê naquele homem que Deus está usando, você recebe uma praga. Sabe qual é a praga? Cegueira religiosa. Qualquer homem e mulher que não recebe um homem que Deus usa para trazer sua mensagem, ele se torna um cego. As pessoas não conseguem ver hoje a manifestação completa dessa terceira etapa, porque rejeitam o homem que Deus usou para trazer. Elas se escandalizam com o novo nome de Cristo e não conseguem ver que Brana
é perfeito, perfeição, e é o nome da palavra encarnada. Sabe por que eles não conseguem ter essa revelação? Porque rejeitam o homem em que o Espírito Santo caiu para mostrar isto. Isto é lógica, meu irmão. Não espere você desonrar o homem de Deus e ter a sua visão espiritual perfeita. Quando você não recebe o homem que Deus usou para trazer a mensagem do dia, você se torna um cego, você recebe uma praga de cegueira religiosa. E da mesma sorte, se você acrescentar também algo, né? Se você acrescentar algo ao homem que Deus usou, você também fica cego, porque a palavra de Deus, ela não pode ser tirada e nem acrescentada. E a palavra de Deus é a manifestação de um homem. Aquele homem tem um ministério, Deus deu algo para ele, e é aquilo que nós devemos honrar. Então toda a cegueira hoje no mundo é por falta de receberem um comedor de arroz e feijão, viu? Toda a confusão religiosa e o paganismo e a idolatria que existe hoje no mundo é porque o povo rejeita aceitar o homem que Deus usou para trazer aquela verdade naquele dia. Os luteranos que rejeitaram a mensagem de Lutero, eles ficaram cegos. Eles continuaram nas suas denominações. E assim Deus trabalha. Não devemos nada mais, nada menos para o homem que usa. Você deve honrar a Deus na palavra que está sendo entregada por aquele homem. Então, nossos irmãos hoje, infelizmente, eles não conseguem atingir a terceira etapa. Eles não conseguem obter fé de rapto. Eles não conseguem obter e saber o que é os trovões, o novo nome. Eles não conseguem crer que Deus usou um homem depois do sétimo anjo. Está certo? Por isso, uma praga cai sobre eles. Eles se tornam cegos religiosos no mundo. Porque o colírio que Deus trouxe para eles, eles rejeitaram. Aconselho-te que de mim tome colírio e ponha nos olhos para que os seus olhos vejam. Sabe o que é o colírio de Deus? É quando o Espírito Santo cai sobre um homem. Ali está o colírio que nós precisamos. Tá certo? O colírio da noiva do último dia foi João. O colírio já foi Brana. O colírio já foi Wesley. O colírio já foi Lutero. Porque as pessoas ficam cegas e não veem nada? Porque elas não tomam o colírio de Deus, a unção de Deus sobre um homem com a palavra do dia. Eles não honram o homem que Deus levanta, irmãos. Eles tropeçam no homem que Deus usa. Mas sempre tem os que não honram, né, e não respeitam o homem que Deus está usando. Esses também são desonrados por Deus. Não espere você desonrar o homem de Deus e ser honrado por Deus. Como você tem também aqueles que querem ir além e dar ao mensageiro, ao homem que Deus está usando, uma honra que Deus não deu para ele também. Deus não quer isto. Aqueles que não respeitam e não honram o homem de Deus, que é a boca de Deus no dia, eles recebem uma praga. As pragas do livro, a Bíblia diz as pragas deste livro, é colocada sobre a pessoa que não honra o homem de Deus. A Bíblia promete isso. Aquele que tirar ou acrescentar deste livro, será acrescentada na vida dele as pragas. A pior praga que existe, irmãos, é a cegueira religiosa. As pessoas não conseguem conversão, as pessoas não conseguem o batismo do Espírito Santo, porque são cegas. Elas têm uma praga de cegueira e não adianta você querer falar para elas. Porque para elas poderem entrar e ter seus olhos abertos, elas precisam crer naquele homem. O homem é a porta. Não é assim que Deus usa? O pastor é a porta. Se o pastor não vê, a congregação não vê. Se um cego guiar outro cego, vão cair tudo no buraco. O maior empecilho que o povo tem é um pastor cego. Porque se o pastor não vê, a igreja também não vê. Porque Deus trabalha com o pastor, não trabalha com a igreja. É assim que Deus trabalha. No seu lar, Deus fala com o seu marido. E o pai fala com a família, se é um lar cristão. A bênção da família está em honrar o pai. Porque Deus não fala com a mulher nem com os filhos. Deus fala com o pai, trata com o pai.
Assim na igreja, Deus não trata com diácono, não trata com evangelista, não trata com membros. Deus trata com o pastor. É assim que está escrito. E também Deus, antes de tratar com o pastor, ele fala com o profeta. Se o pastor não ouvir o profeta, ele é um cego. E coloca cegueira no grupo todo. O pastor é a porta. Se o pastor é um cego, a igreja toda é cega. E se o pastor é cego, é porque ele não ouviu a voz de um profeta, do mensageiro que Deus usou. Alguma coisa impede o pastor de rejeitar o homem que Deus usa. Talvez seja dízimos, dinheiro, talvez seja popularidade, talvez seja grandes companheirismo. Alguma coisa impede nossos irmãos pastores de receberem a palavra que Deus trouxe para nós neste dia, através de João. Algum prestígio elas perdem e elas não querem perder. Porque o profeta diz, a terceira etapa é perda total. Não espere você pregar a terceira etapa e encher a tua igreja. Viu? Não espere você pregar a terceira etapa genuína, entregada por João, e você ter grandes campanhas de homens ao seu lado. É ficar sozinho. É perda. Jesus perdeu, Brana perdeu, João perdeu, e nós perdemos também. Mas perdemos para ganhar. Então, aqueles que dão ao mensageiro uma honra que ele não tem, eles também recebem praga, é uma cegueira religiosa. Sabe por quê? Quando a pessoa, ele não dá a honra que o mensageiro tem, ele está fazendo aquelas 3 coisas que o profeta diz que nós não devemos fazer. Quando o homem não honra a Deus, ele está interpretando mal a palavra, ele está deslocando a palavra, e ele não tem a interpretação correta da Escritura. Por isso que ele não está honrando aquele homem. E quando ele faz isto, ele se torna um cego, um pastor cego, um evangelista cego, uma igreja cega. Porque estão tirando ou acrescentando aquele homem que Deus está usando. Olha, esse versículo que nós usamos aqui, veja Davi. Deus tirou Davi, diz a Bíblia, do curral das ovelhas, de seu pai. Deu uma honra a Davi que ele nunca sonhava em ter. Me diga que Davi pensava que um dia ele ia ter os seus nomes com os grandes reis da terra, na Bíblia. Deus disse isso, tirei você do curral das ovelhas do teu pai, te dei um nome com os grandes homens da terra. Imagina que Davi pensava que um dia ele ia ter aquela honra. A Bíblia diz isso, né? Deus deu a Davi uma honra que ele não tinha. Deus fez de Davi um grande rei, o rei de Israel. Davi não tinha honra nenhuma. Davi não tinha honra nenhuma. O profeta chama o Davi de um marica de sardas. É o profeta. Se o profeta não falasse, eu não falaria também. O profeta, parecia um mariquinho, Davi, tomando conta lá das ovelhinhas. Ele não tinha, o próprio pai dele não honrava ele para levar ele para batalhar com os seus irmãos. Fica aí, Davizinho, você não serve para nada. Dá comida para as ovelhas. O profeta diz, ele era um mariquinha de sardas. O profeta chamou João Batista, falou que João Batista não tomava banho fazia 3 meses. O profeta falou que Elias parecia uma largata peluda. É as palavras do profeta, né? Se o profeta não fala, a gente não fala, né? É o profeta que diz que Davi parecia um mariquinha. Deus tirou a honra de Saul, que nem Deus queria dar esta honra para Saul. Foi por causa do povo. Deus não deu. A Bíblia diz que Deus depois se arrependeu de ter colocado Saul como rei, porque não foi Deus, foi o povo. Deus disse, Samuel, ouça a voz do povo. Eles não têm rejeitado você, eles têm rejeitado a mim. Eles não têm desonrado você, Samuel, eles têm desonrado a mim, quando escolheram Saul como rei. Mas Deus permitiu que Saul fosse honrado pelo povo. Você percebeu que o homem que o povo honra não é o que Deus honra? E o homem que Deus honra, o povo não honra. É sempre assim, é o contrário. Você vai ver isto. O homem que Deus honra, não tem um grande povo ao lado dele honrando ele. Mas você vai ver homens que Deus nunca honrou para pregar esta palavra. Você vai ver grandes homens, uma multidão ao redor deles. É sempre ao contrário, Deus trabalha assim. O que o homem honra, Deus não honra. E o que Deus honra, o homem não quer honrar.
E Deus não está preocupado, porque a honra que Deus dá a um homem ninguém tira. E tem uma coisa, não adianta você dar honra para um homem que Deus não honrou ele para ser um pregador e levar uma mensagem. A maior confusão hoje é por causa disto, porque nós temos milhões de seitas hoje no mundo, religiões formais, interpretando erroneamente a palavra de Deus, porque existe homem sobre o púlpito que não deveria estar sobre o púlpito, missionários que não deveriam estar pregando o evangelho. Por que há confusão? Porque eles querem honrar um homem, porque ele tem um grau de doutor, muitos anéis de faculdade, porque ele é eloquente, carismático, o povo gosta dele. Aí o povo quer honrar e dar àquele homem um ofício que ele não tem. E Deus não é obrigado a mostrar sua palavra a um homem que ele não honrou. Deus é obrigado para com o Davi que ele chamou e quis honrar Davi. Então o povo rejeitou o governo de Deus, o reinado de Deus, o povo desonrou a Deus. Para honrar Saul. O povo não rejeitou a Samuel, né? O povo rejeitou e disse: o povo não tem rejeitado a ti, Samuel, o povo tem me desonrado, eles têm rejeitado a mim, para que eu não governe sobre eles. Porque Samuel, ele era sacerdote, profeta e rei. Deus em Samuel, profeta, sacerdote e rei. Tá certo? Então veja a diferença, meu irmão, do homem que Deus honra, o povo não honra. E o homem que Deus não honrou, o povo quer dar honra. Mas é a vontade de Deus que prevalece. Tá certo? Deus já havia honrado Davi como rei, e ninguém sabia. Samuel foi lá, não contou para ninguém. O povo continuou honrando Saul. Mal o povo sabia que Deus já tinha desonrado Saul, largado Saul. E que Deus já tinha outro no lugar dele. Porque nunca foi a vontade perfeita de Deus que Saul governasse. Quando colocaram um homem que Deus não honrou para ser o rei, este homem saiu fora da vontade de Deus e não obedeceu a Deus. Por isso Deus tirou o reinado de Saul, porque Saul foi frouxo, foi covarde, ele não obedeceu a Deus, provando de que Deus não tinha levantado ele, foi o povo. Saul já havia desonrado a Deus, não obedecendo, e Deus já tinha se retirado de Saul e dado o reinado nas mãos de Davi, né? Samuel já tinha um chifre cheio de azeite da unção para ungir Davi, honrar Davi. E foi Jessé lá para casa, né? Foi o Samuel lá para casa de Jessé, foi o profeta Samuel. Logo Samuel pede para chamar todos os seus filhos, trazê-lo para a presença de Samuel, como nós lemos aqui, né? Todos foram trazidos por Jessé, todos foram honrados. Jessé, contente, feliz, trouxe todos os seus filhos, menos Davi, menos Davi. Ninguém dava nada para Davi, nem o pai. Não, ele está lá passeando ovelha, ele, coitadinho, é pequenininho, sardento, é bonitinho tudo, mas nem para batalhar com os irmãos dele ele serve. Só que esse Davizinho já tinha matado um leão, já tinha matado um urso, e estava se preparando para derrubar o Golias. Veja, Deus já tinha honrado e eles nem sabiam. Porque talvez Davi chegou e falou para o pai dele: pai, pastoreando as ovelhas hoje, chegou um leão lá e quis pegar a ovelha do senhor, pois eu matei o leão. Oh, meu filho, vem aqui, bateu na cabecinha dele. Está delirando, meu filho, matou um leão. Aí chegou no outro dia: pai, hoje foi feia a coisa lá, veio um urso e tentou roubar a ovelha, pois eu derrubei o urso e matei o urso. Aí, meu filho, aí, está sonhando esse rapazinho. E bateu na cabecinha dele: oh, meu filho, não fala assim. E era verdade, é uma alusão, né? Mas se Jessé soubesse que Davi tinha matado um leão, ele não teria desonrado Davi. Não, peraí. Não é vocês não, meus filhos. Pega o Davizinho lá, aquele lá vai servir para ser rei. Ele já matou um leão e matou um urso.
Ninguém sabia. Quando Deus usa o homem que Ele quer, irmãos, ninguém sabe. Ninguém dá nada. É esse aí que Deus está usando? É esse aí que vai derrubar o Golias? É esse aí que vai trazer a terceira etapa? O povo dá risada. Mas Deus faz isso para enganar mesmo. Então, Davi tinha honra de Deus, menos dos seus irmãos, menos do seu pai. Mas o importante, irmão, é ser honrado por Deus. Não importa quem não nos dá honra. Eu não estou preocupado. Eu nem durmo de noite pensando em pessoas que não me dão honra, que não honram o pastor Osmar com a sua mensagem. O importante é Deus nos honrar. Você sabe que quando Deus levantou o pastor Osmar, foi para honrar nós, que cria na mensagem de William Branham, que não tinha uma crença parcial. Você creu verdadeiramente em William Branham. Prova disso é que você ouviu o pastor e Osmar percebeu, olha, esse homem aí tem alguma coisa diferente. Esse homem aí prega a verdade. Esse homem prega a mesma mensagem de Branham. Não tem como não honrar, tá certo? Porque nós vimos que Branham era homem de Deus. E foi passado na presença do profeta todos os filhos de Jessé. Deus recusou todos, como nós lemos aqui, né? Mas disse o profeta, mas não tem mais nenhum? Sim, mas é um coitadinho, está lá pastoreando ovelhas, sonhador, sonhou que matou o leão, sonhou que matou o urso, tadinho. Só sabe pastorear ovelhas. E o profeta Samuel, traga ele aqui para nós ver ele. Mas quando trouxeram Davi, que ele passou na presença do profeta, Deus disse, é este que eu escolhi honrar. Os irmãos devem ter olhado um para o outro, né? O Eliabe, o grandão, né? O pregador grandão, de vulto. Jessé tinha certeza, ele vai escolher Eliabe, porque olha o tamanho desse homem aí. Forte, bonito, robusto, e cabe, o manto do rei cabe certinho nesse Eliabe aí. Deus, não é esse aí não. Quando viram que era Davi, eu acho que o Samuel está gagá. Não é possível. Olha esses aqui, tudo varão valoroso, guerreiro, está na peleja todo dia. Ele vai me ungir esse? Olha aí, o tipinho desse aí, um bornazinho de pedra do lado, um estilinguinho na mão, vai ungir esse aí? Talvez ele chegou perto de Samuel e cochichou. Certeza? É isso aí? Pensa direitinho. Você não quer orar mais um pouquinho, Samuel? Vamos sentar, vamos comer mais um pouquinho aqui, vamos adorar mais um pouquinho. Talvez você tenha errado. Não, é esse que Deus escolheu. Então o profeta veio e derramou aquele chifre cheio de azeite, da unção. O Espírito Santo caiu sobre Davi. Mas ninguém ficou sabendo. Não houve grito, não houve pulo. Só sabia que o profeta estava visitando a casa de Jessé. Mas Davi foi ungido na presença de todos os seus irmãos. Talvez eles no outro dia voltaram para a batalha e Davi foi para o campo cuidar das ovelhinhas. E talvez um falava com outros, você viu o que Samuel fez? Não é possível. Davi ser rei de Israel. Só sabe criar ovelha e só sabe levar as ovelhas para pastar. É uma alusão que a gente faz, né? Irmão, ninguém desonra o que Deus tem honrado. Certo? Você pode ter certeza que se Deus escolheu honrar você nesta noite, pai, mãe, filhos, não tem demônios no inferno que vai trazer desonra para a tua vida. Deus tem um compromisso com os seus filhos, tá certo? Pode ter certeza que ninguém vai nos desonrar. Deus é por nós, desde que nós honremos. Quando você honra um profeta, você recebe galardão de profeta. Então Deus chamou Davi do curral das ovelhas e deu a Davi um nome como os grandes da terra. Deus deu honra de rei a Davi, nada mais, olha, presta atenção, Deus ungiu Davi rei, nada mais, nada menos. Quando Davi quis levar a arca do Senhor, a palavra do Senhor, num carro novo, e não nos ombros dos levitas, aí foi a hora de Deus desonrar Davi. Esta aí não é honra sua, Davi, isso aí é dos levitas. Então não adianta querer tomar uma honra que não é sua. Nada mais, nada menos, Davi, você é rei. Esta obra é dos levitas, e é para ser conforme a palavra do Senhor. Você vê aqui, não adianta por ser rei, né? Como o próprio, aquele rei que pegou lepra também, né? Ele era rei, Isaías.
Uzias, né? Acho que é Uzias. Ele quis tomar o incensário e trazer ali, e fazer um trabalho do sacerdote, pois ele ficou leproso, e bateu no peito, não, eu posso. Ficou leproso, Deus desonrou ele. Lepra é um sinal do pecado. Então, cada um tem seu lugar, a honra, e ninguém tira esta honra. É como a honra que Deus deu a João. Né? Vai, João, toma o livrinho do anjo que está de pé. Toma, come-o, João. Essa honra foi dada a João. Comer o livrinho foi dada a João. A honra do irmão Brana foi revelar o livrinho. A honra de tomar o livrinho e profetizar é de João, ou seja, a explicação da terceira etapa, olha, presta atenção, a explicação Deus tirou do profeta. Você não vai explicar, mas deu a João. Toma o livrinho e profetiza agora, João. A povos, nações, línguas e reis. Sabe o que Deus estava falando para João, o profeta? Abre agora para o público. O que eu impedi meu servo Brana de não abrir para o público, não levar para a igreja, é você que vai levar. Porque o irmão Brana, ele disse, você não vai explicar. Mas o irmão Brana foi o último profeta honrado para revelar, irmãos, todos os mistérios da Bíblia. Nós vamos acompanhar o tipo de Moisés aqui. Então Deus é o único que pode tirar e dar honra a quem Ele quer. Então Deus tirou a honra de Moisés, vamos levar para Moisés para nós entendermos o que aconteceu aqui. Deus tirou a honra de Moisés de colocar o povo na terra prometida. Porque Moisés fez um show público. Era para ele falar a rocha, porque não era para ele bater na rocha, ele já tinha batido uma vez. Tá certo? Porque a rocha era tipo de Cristo, foi ferida uma vez só. E quando ele foi, era para ele falar a rocha, não bater mais, porque ela já tinha sido ferida. E ele chegou lá e bateu de novo. Olha, recorde, 98, a mensagem da graça. Recorde, Moisés também, aquele grande líder, Deus devia lhe ter matado quando ele desceu lá embaixo para glorificar a si mesmo. Ao ferir a rocha, disse, vê você o que eu posso fazer? Foi isso que Moisés fez. Por acaso tirarei água desta rocha, rebeldes? Juntou o desânimo que o povo estava dando nele, de tanta reclamação, né? Pois Moisés já estava por aqui com o povo. Deus não tirou a razão dele. Ele tinha razão. Levar 2 milhões de pessoas do Egito, caminhar com eles, só querendo comida, querendo bebida, querendo de tudo. No pé de Moisés, chegou uma hora com Moisés, meu Deus, e um povo incrédulo ainda. Olha, ele quis glorificar a si mesmo ao ferir aquela rocha. Ele disse, você vê o que eu posso fazer? Em outras palavras, vocês rebeldes, devemos nós extrair para vós água desta rocha? E ele feriu as águas, ele feriu a rocha, e as águas não vieram. E ele feriu outra vez. O que fez ele? Ele testificou da fraqueza de Cristo. Era para ele ferir uma vez só. Amém? Porque Cristo era aquela rocha, a pedra principal. Ao invés dele ferir, ou ao invés dele falar, ele feriu. Ela foi ferida uma vez. Recorde, Deus disse a Moisés lá no Êxodo, vá, estarei diante de ti sobre a rocha, e ferireis a rocha. E ele feriu a rocha e ela trouxe águas. Deus disse, da próxima vez, vá e fale a rocha, e ela trará suas águas. Mas Moisés queria mostrar que ele tinha um pouquinho de autoridade. Um poderzinho, diz o profeta. Então ele disse, eu lhes trarei água desta rocha, rebeldes. Deus lhe teria matado por isto. Deus lhe teria separado, porque ele havia quebrado a lei de Deus ali mesmo. Porque ele falou da fraqueza de Cristo. Ele teve que ser ferido segunda vez. O cordeiro foi morto uma vez só, porque era um cordeiro perfeito. E aquele golpe que ele deu na rocha era o tipo do golpe que Jesus receberia na cruz. Um golpe para morrer uma vez só. Cristo foi ferido uma vez só. Agora nós falamos a rocha e ela traz suas águas. Por isso nós não podemos crucificar a Cristo outra vez. Quando você o faz, você pisa no sangue
E não existe mais arrependimento para você. Um homem e uma mulher que já desfrutou, já foi participante das águas da rocha, da palavra, vira suas costas para Cristo, ele está ferindo Cristo outra vez. Mas o que era aquilo? Olhemos e no velho homem de 120 anos, alguém havia dito para mim tempo atrás, Deus é um Deus injusto, porque ele deixou Moisés tombado depois de um árduo trabalho com os hebreus por 40 anos lá no deserto, ele o deixou caído ali mesmo, não deixou o ir à terra prometida. Agora, antes dele morrer, Moisés, ele subiu ao monte Nebo, naquela manhã, quando ele viu, estava partindo, havia tirado as roupas de Arão, colocou suas roupas sobre si outra vez, tomou o próprio manto e colocou sobre Josué, ordenando para ficar com suas normas. E quando ele subiu no Monte Nebo, passou pelas planícies, sabendo que ele iria lá para cima morrer. Aí Moisés viu a terra prometida, que manava leite e mel, até Pisga. E quando ele estava lá de pé, Deus disse, olhe para a terra. Eu quero que você veja isso, Moisés. Você poderia ter ido até lá. Mas você sabe o que você fez lá embaixo, naquela rocha, naquele dia? Você glorificou a si mesmo. Fez um show público daquilo que ele não deveria ter feito. Então veja, e aí ele deu a Josué, tirou a honra de Moisés levar o povo à terra prometida, a Canaã, e dividir a terra. Moisés desonrou a Deus e Deus desonrou a Moisés. E ele passou aquela honra ao meu servo Josué. Certo? Moisés foi desonrado por Deus, e Josué foi honrado com a honra de levar o povo até a terra prometida. Brana foi como Moisés, pode perceber isso aí. É um tipo. Brana foi como Moisés. Ele foi Moisés e foi Josué. Como eu falei, o último profeta, ele não podia deixar de revelar todos os mistérios de Deus. Como aqui em Véu Adentro. Olha, presta atenção. O tempo passa rápido demais. Olha, quando o profeta estava ali lançando naquela visão da terceira puxada, a visão da tenda, e que ele jogou e puxou a isca com força, e depois puxou a segunda vez com força. Veja, eu disse, olha, eu comecei a jogar minha linha na água e puxei, e todos começaram a se regozijar, isto é maravilhoso, e eu fiquei todo emocionado, e puxei da próxima vez, e puxei o peixe da água, o que era isto? Um peixinho, era aproximadamente o tamanho da isca, e eu fiquei com a minha linha toda embaraçada, estava desembaraçando minha linha, e ali chegou o homem que estava conversando atrás de mim, chegou na minha frente vestido de roupas palestinas, um turbante sobre sua cabeça. O profeta, em outra mensagem, ele disse que estava com um olho meio sisudo para Moisés, assim. Ele tinha um manto branco, e ele disse, irmão Brana, é isto? Eu disse, eu sei que não fiz correto. Eu disse, eu puxei quando não deveria ter feito. Eu feri quando não deveria ter ferido. Ele disse, não deixe que sua linha se embarace nessas épocas. Eu disse, bem, estou consertando o mais que posso, e eu terei bastante cuidado. Ele disse, agora, a primeira vez que falei contigo, puseste as mãos sobre as pessoas, eles diziam o que havia de errado com elas. E na segunda puxada, quando o fizestes, você conheceria o segredo dos corações. Eu fiz de você um vidente diante do povo. Eu fiz de você, Moisés, um profeta diante do povo, um profeta Deus, porque Moisés era profeta Deus, Brana era profeta Deus, mas você estava sempre tentando explicar, você não deveria ter feito aquilo, disse, olha aqui, você fez uma exibição pública disso, você fez um show público disso, Moisés, Brana, tá certo? Isso na terceira puxada. Mas veja, a revelação do sétimo selo, dos trovões, que o profeta revelou, o profeta trouxe todos os mistérios da Bíblia, a revelação do novo nome, a terceira etapa, os trovões, ele trouxe tudo aquilo que nós precisávamos para termos a fé de rapto e entrarmos
na terra prometida da plena promessa de Deus. Porque é isto o que aconteceu no Monte Pôr do Sol. O que veio ali não é parte da promessa, foi a plena promessa, a nossa Canaã, a nossa terra da promessa. A revelação do sétimo selo, dos trovões, que nos colocava e nos posicionava nesta terra, era a terceira etapa. O que Deus disse para o Mombrana? Você não vai explicar. Moisés, você não vai colocar este povo lá. Você vai ver. Olha lá, mostrou, olha lá. O profeta disse, eu sei o que é esses trovões. Deus revelou tudo para o profeta. Você já pensou? Depois daquele trabalho árduo de Moisés na primeira e segunda etapa, e Deus tirar isso dele? A melhor parte agora, quando nós íamos comer manteiga, mel, leite, agora Deus mostra para mim e diz ainda, você não vai levar esse povo, vou levantar outro no seu lugar. A mesma coisa o irmão Brana. A terceira etapa era o ministério de Brana, meu irmão. E agora o irmão Brana foi proibido de explicar aquela terceira etapa, que era justamente onde nós seríamos colocados na fé de rapto, na plena promessa das palavras de Deus. Você não vai explicar. Você explicou a primeira e a segunda e fez um show público. Aquilo provocou a Deus. Era tipo. O irmão Brana, como Moisés, viu a terra, revelou o que eram os trovões, mas não pôde explicar. Deus deu a quem? Deus levantou Josué, que é o tipo do Espírito Santo. Deus deu a João o ministério da esposa de Cristo. Nós tínhamos, aqui no Brasil, meus irmãos, muitos filhos de Jessé. É como Davi, né? Voltando um pouquinho para Davi lá. Homens grandes, como o Eliabe, né? Lá no sul tem homens grandes como o Eliabe. Homens bons, pregadores, homens honrados no sul, no centro-oeste, no nordeste. Olha, com todo respeito, Vanderlei Lemos, um grande homem, um grande pastor. Pastor Joaquim Gonçalves Silva, um grande homem. Filho de Jessé. Batalhador, lutador. Mas nenhum teve a honra de pregar para nós a terceira etapa. Tá certo? Todos passaram diante de Deus e não foram honrados para trazer a terceira etapa, mas foram honrados para pregar a primeira e segunda etapa. Deus honrou esses homens. Deus honrou o pastor aqui, honrou o pastor Joaquim, honrou todos os pastores. Mas a honra de pregar a terceira etapa, ele deu para João. Aí passa todos esses pastores diante de Deus, mas não tem mais um. Não tem mais um. Sim, está lá no interior de São Paulo. Mas, francamente, é um homem simples, caipira do mato. Vamos falar francamente, né? Traga ele aqui, deixa ele pregar para nós. Deixa ele pregar para nós a semente no ventre adequado. Minhas convicções. O cordeiro saiu do trono. Aí Deus diz, é esse. Derrama sobre esse aí o chifre dos 7 trovões, do novo nome da terceira etapa. É esse que eu escolhi. Ninguém ficou sabendo. Derrama nesse aí o chifre da terceira etapa, dos trovões. É este que eu escolhi. É este que vai derrubar o Golias da incredulidade no 7º selo aberto. É este Davizinho aí que vocês não crêem nada nele, que vai derrubar a incredulidade da terceira etapa que não se cumpriu para vocês, da visão da tenda. É este Davizinho João, que vocês não dão nada para ele, que vai derrubar a incredulidade deste povo brasileiro, que não crê que os trovões foram revelados, que não crê que Deus tem novo nome. Deixa o Davizinho pegar o estilingue e colocar 7 pedrinhas ali dentro. BRANHM. Foi 7 pedrinhas que o Davizinho João usou e derrubou a incredulidade deste povo. Certo? E levantou o ministério de Josué para colocar o povo na terra prometida. Brana, Moisés não pôde, apesar de ter revelado tudo. Quem levou foi Josué, quem levou foi João, que explicou a terceira etapa. Por quê? Irmãos, a explicação, você sabe, presta atenção, estava tudo revelado. O profeta fez, ele cumpriu a terceira etapa.
Ele mostrou o novo nome. Ele revelou, está lá, o que é os trovões, o que é a terceira etapa, o que é a visão da tenda. Ele deixou tudo prontinho. Deus disse para ele: você não vai abrir isso para o público. Veja para você ver. Quando Deus diz para o Mombrana, e o Mombrana diz: você não vai explicar, aquilo fechou aquilo como um segredo de novo. Por isso que o povo fala: então quer dizer que vocês sabem mais do que o irmão Brana. Nem o irmão Brana sabia, agora vocês sabem. Então veja, nenhum teve a honra de pregar a terceira etapa, mas teve um que derrubou o Golias, tá certo? Teve um que derrubou o Golias. Pastor Osmar é o Josué deste dia. Ninguém vai tirar esta honra do pastor. Pastor Osmar Rodrigues Costa foi honrado por Deus para trazer e explicar para o mundo. Pode ver que a profecia ali é para reis, nações, tribos e línguas. Pastor Osmar foi honrado por Deus para trazer a terceira etapa, os 7 trovões e o novo nome. E não adianta, irmão, ninguém tirar esta honra do pastor Osmar. Ninguém tira. Você pode não querer aceitar e dar honra a este Davizinho que Deus usou, o pastor Osmar. Mas Deus não deu a ninguém, e ninguém vai tomar esta honra. Tá certo? Ele foi o único, o pastor Osmar foi o único a pregar. Depois o que vem é copiadores. É copiadores. O pastor Osmar diz: me traga uma fita de vocês, pastores. O Davizinho desafiava os gigantes. O pastor Osmar pregava e desafiava os gigantes. Traga vocês, pastores, de fora, dos Estados Unidos, da África, aqui do Brasil, traz uma fitinha cassete, traz uma pregaçãozinha de vocês gravadas, que vocês sabiam que o Cordeiro saiu do trono, que a era terminou, que a intercessão terminou, que os trovões são as revelações contidas dentro dos 7 selos. Traz, mostra aqui. Pastor Osmar desafiava, como Davi, né? Vou deixar a cabeça desse cão permanecer nele, desonrando o exército do Deus vivo? Pastor Osmar, olha, irmãos, pastor Osmar não merece nem mais e nem menos. Ele teve o ministério de uma só pessoa, tá certo? De representar com o seu ministério João, a noiva de Cristo. Esta é a honra do pastor Osmar. Ter o ministério de João e representar a igreja, porque foi o irmão Brana que disse que João representa a igreja. O irmão Brana representou o Cristo encarnado. João, quando come o livinho, representa a noiva. Tá certo? E é um homem. Pastor Osmar não é o 8º. Tá certo? E também nem é um profeta na qualidade do irmão Brana. Tá certo? Nós não damos ao pastor Osmar a honra de ser um profeta na qualidade do irmão Brana. Tá certo? Nós não falamos que o pastor Osmar é um 8º mensageiro. Mas tem uma coisa, o pastor Osmar, ele teve o ministério profético da esposa de Cristo, Apocalipse 10, do 8 ao 11. Me prove ao contrário pela palavra e pelos acontecimentos. Pastor Osmar não é melhor do que Brana. Não revelou nada ao pastor Osmar. Mas tem uma coisa, sem o pastor Osmar, tá certo? Sem o pastor Osmar ter sido levantado com o ministério de João, nós nunca entraríamos na terra prometida dos 7 trovões, do novo nome. Nós nunca ficaríamos sabendo da terceira etapa. Mas sem o pastor Osmar, nós nunca ficaríamos sabendo do que é o 7º selo aberto, a terceira etapa. O 7º selo não seria aberto ao público. Tá certo? Deus deu esta honra para João, e nós cremos que o pastor Osmar teve esse ministério. Nós nunca tiramos nem acrescentamos, né? E para encerrar, irmãos, é assim, ó. Para encerrar. É como o profeta Brana. Presta atenção nisso aqui para nós encerrarmos. É como o profeta Brana. Brana não é o filho do homem, tá certo? Mas se não fosse Brana, não existiria a manifestação do filho do homem. Certo? Brana não é Jesus, o filho do homem. Ele é um profeta, tá certo? Ele não tem esta honra de ser o filho do homem. Mas tem uma coisa, sem Brana, o filho do homem não seria manifestado em carne. Tá certo? Não tem uma coisa a mais e nem menos.
Nosso irmão Branham era o 7º anjo, mas não existe manifestação do Filho do Homem, Jesus, tá certo? Deus precisou do 7º selo, Branham, um mensageiro terreno, para trazer o Filho do Homem, um anjo celestial para a terra. Branham não é o Filho do Homem, mas Branham trouxe o Filho do Homem à terra em carne humana. O 7º selo o traz de volta à terra. O irmão Branham teve a honra de trazer Jesus Cristo para este mundo, o mundo gentil. Mas ele não tem a honra de ser o Filho do Homem. Mas sem Branham, o Filho do Homem, Lucas 17:30, não teria se cumprido. Branham não é Jesus. Ele não tem essa honra. Mas sem Branham, Jesus não desceria aqui e pregaria para nós 7 selos revelados. Tá certo? Você não tem segunda vinda do Filho do Homem sem Branham, nosso irmão. Veja, você não tem segunda vinda do Filho do Homem. Branham é nosso irmão. É como o ministério da esposa de Cristo. Você não tem o ministério da esposa de Cristo sem João. Tá certo? Você não tem anjo forte sem Branham. E você não tem João profetizando de novo sem o pastor Osmar. Esta é a honra que Deus deu para o pastor Osmar. Não tiramos e nem acrescentamos. O pastor Osmar não é um profeta como Branham, mas tem uma coisa: se não fosse pastor Osmar ser ungido, o espírito e virtude de João ter caído sobre o pastor Osmar, nós nunca ficaríamos sabendo da terceira etapa. Esta honra de pregar a terceira etapa e abrir para nós o que o profeta não pôde explicar foi dada a João, um pastor simples. Mas ele teve o ministério de uma só pessoa, o ministério profético da esposa de Cristo. Amém? Irmão, nem mais nem menos. É a honra que Deus dá, é essa que nós queremos. Não queremos desonrar tirando e nem desonrar acrescentando. É a honra que Deus dá para o profeta. O povo fala, o irmão Branham não é o Filho do Homem. Ele não tem essa honra. Mas sem Branham, o Filho do Homem não se manifestaria. Tá certo? Amém? Tinha mais parágrafo para ler aqui, mas nós estouramos o tempo. Pai Celestial, te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito para nós, por essas grandes verdades que o Senhor tem revelado ao nosso coração. Somos um povo agradecido e feliz, Pai. Temos prazer de honrar o homem que o Senhor usou para trazer estas grandes verdades que nós precisávamos e não tínhamos, Pai. 40, 30 anos, Pai, pregando a mensagem de William Branham, nunca ficamos sabendo da terceira etapa. A coisa mais principal do seu ministério em Branham, Pai, era a terceira etapa. E o Senhor proibiu o teu servo de explicar. Isso ficou escondido, guardado, para que quando João tivesse seu ministério, Pai, aqui no Brasil, e fosse aberto para nós, essa terceira etapa ao público, Pai. Nós só temos que bendizer o teu nome e engrandecer o Senhor. Nós não merecíamos isto, Pai. Mas queremos continuar, ó Pai, como homens, ministros de Deus, levando a mesma mensagem de João, Pai, mostrando para o povo que o Senhor honrou um homem aqui no Brasil para trazer esta verdade para nós. Queremos dar honra a quem tem honra, Senhor. Queremos nada mais e nada menos. Aquilo que o Senhor deu para o teu servo, Pai, em nome do Senhor Jesus, nós pedimos e agradecemos. Amém.